Dando continuidade, Marcos capítulo 1, versículo 29 a 34. Diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, até aqui, irmãos, vamos orar, mais uma vez, pedindo que o Senhor abençoe a mensagem que há de ser dada, que de fato ele fala ao coração dos eleitos de Deus. Fale ao coração daqueles, quem Deus predestinou antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis. Então oremos, amados do Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui como povo teu. Saímos de nossas casas, mas cientes, ó Deus, de que essa é a tua vontade. Viemos aqui como um povo ao qual o Senhor redimiu pelo sangue de Cristo para prestar-te adoração. E que neste momento, ó Deus, nesta parte do culto, que é a parte ao qual será exposta mais uma vez a tua palavra, as tuas ovelhas, o teu rebanho, sejam de fato edificados e alimentados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, nós, na semana passada, no domingo passado, tivemos aí o relato da cura de um endemoniado em Cafarnaum. Então, Marcos começa retratando, quando ele começa a falar das obras milagrosas de Cristo, ele começa com essa narrativa de endemoniados, Ele já começa com essa narrativa. Diferente dos outros evangelhos, cada um, quando começa a registrar os relatos da obra do Senhor curando e fazendo milagres, cada um começa com uma história diferente, Marcos, vemos aqui que ele começou relatando a libertação de um homem que era endemoniado lá. O homem estava na sinagoga, Jesus estava pregando na sinagoga, lendo uma passagem das Escrituras, falando, ensinando na sinagoga, e de repente uma pessoa endemoniada, ele se manifesta lá no meio da reunião. E aí a gente sabe, na semana passada a gente viu isso, o endemoniado, o demônio é repreendido, a pessoa é liberta, e aí a gente viu aqui que Jesus começa a mostrar, revelar o poder dele sobre os demônios, e um fato que é realidade na vida do homem que não tem Cristo, do ser humano que não tem Cristo. Aqueles que não têm Cristo, eles são influenciados e dominados pelo diabo, pelos demônios. E Jesus, ele começa logo que ele começa a pregar, quando ele começa a manifestar, em público, pregando, ensinando, ele começa a se deparar com pessoas endemoniadas. Você vai encontrar aqui vários relatos de Marcos, e aqui continua, Marcos falando dessa questão de pessoas possessas que apareciam no caminho de Cristo. E então ele começa falando, que uma pessoa foi liberta na sinagoga, Jesus libertou esta pessoa, e a fama de Jesus começou, Jesus começou a ficar famoso, começou a se espalhar esse poder de Cristo de expulsar demônios e de curar. Porque Marcos aqui começa com essa narrativa, mas Jesus já vinha fazendo outras curas, outros milagres. Então ele já estava sendo conhecido, já estava tendo fama pelos seus milagres. E aí eu falei aqui, irmãos, que eu vou repetir essa questão, essas narrativas aqui de expulsão, Jesus expulsando demônios, não é base para a gente estar fazendo culto de libertação aqui, de exorcismo, como muitas igrejas fazem, Não tem essa aqui base bíblica. Isso aqui é na autoridade de Cristo, que os demônios viam, sabiam de que se tratava e se manifestava nas pessoas a qual o demônio estava exercendo poder. Eles viam algo diferente naquele homem, e se manifestavam, mas não é para a gente estar elaborando aqui culto de exorcismo com sal grosso, galho de arruda, criando uma série de ritual para poder tirar o provável demônio que haja nas pessoas por aí afora. Que hoje tudo as pessoas têm... A gente tem que ter o cuidado de não superestimar o diabo e nem de subestimar, essas duas coisas. Superestimar tudo é o diabo. Se eu estou desempregado, é o diabo. Se eu estou com uma doença, é o diabo. Se eu estou com uma dor de dente, é o diabo. Se tudo deu errado para eu chegar aqui na igreja, foi o diabo. A gente sabe que o diabo pode ter acontecer em alguns casos, o diabo ter uma certa influência nessas coisas.
mas não podemos superestimá-lo, porque o diabo na Bíblia, né, a Bíblia, você veja que a Bíblia ela dá sempre o destaque a Deus. Ela ensina a temer a Deus, ela não ensina a temer ao diabo. Seja que o Antigo Testamento mal fala do diabo. Você veja que mal fala lá dele. Você vê mais falando dos demônios do diabo no Novo Testamento, porque é uma revelação, né? O Novo Testamento vai ser mais amplo, essa questão espiritual vai ser bem mais revelada. Mas, contudo, apesar de revelar essa questão de que o homem está sob o poder do diabo, o homem sem Cristo, a Bíblia não manda superestimar o diabo, manda ter cuidado. A gente também não pode subestimar, né? O diabo, ele é um inimigo que ainda está em atividade, mas que foi derrotado. E eu falei aqui do exorcismo cósmico, né? Que Jesus na cruz, ele já derrotou o diabo. Na cruz, ele já derrotou os demônios. Ele já pagou a pena dos nossos pecados. Jesus tomou sobre si a nossa culpa. O diabo não tem mais do que nos acusar. Ele já quebrou, o diabo já não é um acusador sem força. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é o próprio Deus que o justifica. Está lá em Romanos 8. Também de lá em Colossenses 2, que a gente leu aqui na semana passada, que Cristo na cruz despojou os principados e potestades na cruz. E despojou como? Cancelando o escrito de dívida que era contra nós. Então, igreja, meu irmão, aqui na igreja não é lugar para eu estar colocando peso na consciência dos irmãos. Aqui é local de alívio. Vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus já perdoou todos os teus pecados. Amém? Tenha certeza disso. Toda a tua culpa, toda a tua dívida já foi cancelada, perdoada por Cristo. Você não tem que pagar mais nada, só agradecer a Deus e servi-lo com gratidão. E o diabo não pode mais separar você de Deus. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então o diabo é o inimigo derrotado. Mas ele vai tentar botar dúvida na sua cabeça, ele vai tentar atrapalhar a sua jornada espiritual, isso é fato. Mas nós temos certeza que a nossa vitória é completa, porque Cristo já garantiu a vitória. Então, quando Marcos ele começa a registrar Cristo expulsando demônio, ele quer dizer que começou o reino de Deus a entrar em vigor, que o reino de Deus não vai começar quando Jesus voltar, não. Ele já está em evidência. Jesus já está reinando à direita de Deus. Jesus já subjugou seus inimigos e gradualmente ele está derrotando todos os seus inimigos até a volta dele. E aí aqui é uma maneira de Marcos registrar isso, de que os demônios estão perdendo já, né, o seu campo. Os demônios estão perdendo, né, a sua influência sobre os seres humanos, porque Cristo veio para derrotá-los. E aí, continuando o texto, que é o versículo 29, né, Marcos vai registrar aqui que Jesus, ao sair da sinagoga, ele vai com ele João e Tiago e vão para a casa de Pedro e André, os primeiros 4 discípulos de Jesus. Tiago, João, Pedro e André. E Jesus vai para a casa de Pedro e André. Pedro e André são irmãos, né? Simão e André. E lá Jesus vai conhecer a sogra de Pedro. Pedro tinha sogra, né? Isso aqui é interessante que a Igreja Católica, ela tem como líder o Papa, né? Chama o Papa, o pai. E o Papa não pode ser casado. Nem os padres, né? Veio com um determinado tempo. Nem sempre foi assim. Se você fizer uma pesquisa, a Igreja Católica ela permitia padres casados. Depois, num determinado tempo, veio a proibição. Porque essa questão de celibato, ela não pode ser imposta. A Bíblia não manda impor celibato para ninguém. Isso é uma questão voluntária. Né? É voluntária. Se a pessoa tem um dom de viver sozinho, servindo a Deus, né, sozinho, isso é um dom. Jesus falou que nem todo mundo tem esse dom. Nem todo mundo tem o dom de viver sozinho, né? Mas se você tem essa capacidade, né, de viver sozinho, não casar, optou por isso, não há nenhum mal nisso. Porque tem gente que demoniza a pessoa que quer ficar solteiro, né? A gente não pode ser radical. A gente tem que ter cuidado com isso, tá demonizando a pessoa porque optou de ficar solteiro. A gente sabe que o natural, o ideal é que a pessoa case. Mas se a pessoa, né? Cada pessoa tem o seu contexto, cada pessoa tem os seus dilemas, cada pessoa, Deus entende. E tem pessoas que optam de ficar solteiro e então ela não está pecando, né? Peca assim, né? Tem umas pessoas, né? Digamos os homens, que tem homem que não quer casar, eu falo aí homem que não é cristão. Porque esse no cristão não combina, né? Não quer casar, mas quer ficar se prostituindo. Aí já é melhor que casa. Aí Paulo fala, por causa da prostituição, Paulo diz, é bom que um homem não toque mulher. 1 Coríntios 7, né? Mas por causa da prostituição, é melhor que cada um tenha sua própria esposa e cada uma seu próprio marido, por causa da prostituição. Mas Paulo fala assim, mas para servir a Deus, é preferível ficar solteiro. Isso aí, Paulo optando por esse caminho. É preferível ficar solteiro. Então tem essa possibilidade da pessoa ficar solteiro para servir melhor a Deus, né? Ele fala que a mulher casada, ela vai ficar dividida entre o marido e as coisas da igreja.
E a solteira não, e o solteiro, né? Ele vai ter mais tempo de se dedicar ao Senhor. Ficar solteiro para se dedicar ao Senhor. Então tenha cuidado de você estar julgando a pessoa que é solteira, né? Achar que ela tem problema, ou que não é, ou que está em pecado, também não é bem isso. Tem gente de fato que fica solteiro, que para você pecar não precisa ser solteiro não, porque tem muita gente casada aí que está pecando mais do que os solteiros. Está fazendo mais coisa que até o diabo duvida sendo casado, ou não é? Não é? Então a gente não pode assim estar pensando. Então, Pedro tinha sogra, se ele tinha sogra, ele tinha esposa, ele era casado. Então, se Jesus ele fez de Pedro o primeiro papa, então ele fez o primeiro papa casado, né? Então era para os papa podia ser casado. Que nós, como protestantes, não acreditamos em papa, né? A gente acredita que há só pastores, que são presbíteros também, e os diáconos. A gente não acredita nessa hierarquia, essa escada, né? O papa, aí vem os arcebispos, aí vem os bispos, vem os padres. A gente não acredita nessa hierarquia, porque Jesus chamou todos para serem servos, né? Isso é muito complicado, um homem mandando em toda a igreja. Nós temos dificuldade com isso. Mas é bem claro aqui que o primeiro papa, entre aspas, ele era casado, ele tinha sogra. E aqui, né, falam para Jesus dela, né, que ela estava no relato, nos outros relatos dos outros evangelistas, né, de Mateus e de Lucas, fala que não era uma febre qualquer. E aí Jesus vai até ela está lá acamada de febre, os discípulos, né, Pedro e André, fala da sogra que estava, Pedro, né, fala da sogra que estava passando por isso, e aí Jesus vai até ela, pega ela pela mão, e a febre, ela fica boa da febre, né? Interessante a gente ver aqui, né? Cada evangelista ele tem os detalhes. Mateus capítulo 8, né? Um detalhe a mais do que o outro, né? Mateus capítulo 8, versículo 14. A cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, ardendo em febre, mas Jesus atuou pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-la. Aqui é bem mais simples. No relato de Lucas, que é 4, deixa eu ver aqui, Lucas 4, 38 e 39. Lucas 4, 38 e 39. A cura da sogra de Pedro, né? Na versão aqui, né? No relato de Lucas, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, né? Já Lucas destaca essa questão da intensidade da febre dela. E rogaram-lhe por ela, quer dizer, eles pediram, não só falaram que ela estava com febre, mas foram pedir para que Jesus pudesse curar ela. Inclinando-se, aqui fala da questão da inclinação. Jesus vai e se inclina, né? Para ela e repreende a febre. A febre deixa ela passa a servi-lo de forma imediata, né? Ela fica boazinha e ela vai servir a Jesus e aos discípulos, né, irmãos? Então vemos aqui o poder de Cristo sobre as doenças, sobre os demônios, que também são causadores de doenças, que exerce controle sobre pessoas, e sobre as enfermidades que aparecem. Nem toda enfermidade é demônio, né? No caso aqui da sogra de Pedro, a Bíblia não relata que é uma enfermidade causada por demônio. E ela ficou boa. E a seguir, Marcos relata que, né, no final da tarde, as pessoas trazem vários enfermos para Jesus. E muitos endemoniados. E ele cura todos. Ele curou todos, não ficou ninguém, né, sem serem beneficiados pelo poder curador de Cristo. Expeliu o demônio de muitos e livrou muitas pessoas de todo tipo de enfermidade. Então não tinha nenhuma enfermidade que Jesus não pudesse curar. E ele proibia dos demônios falar quem ele era, que os demônios sabiam de quem se tratava. Os demônios viam, né, algo diferenciado em Cristo, que os humanos não viam, né? Via apenas aquela imagem natural, visível. Eles viam algo mais e sabiam de que se tratava. Chamavam Jesus de Filho de Deus, chamavam Jesus de Santo de Deus. E Jesus proibia que eles falassem. Porque é como se fosse assim, ainda não chegou o meu momento de ficar tão, né, notório para todo mundo, né? Porque Jesus tinha um tempo que ele ia ficar muito conhecido e ia começar a ser perseguido. Então não era esse momento que começasse essa fama dele de Filho de Deus se espalhar, de Messias, de Santo de Deus. Seria muito estranho para aquele momento, né? Assim, alguns eruditos chegam a essa conclusão. Mas o que é que podemos aprender com essa narrativa das curas de Cristo, né? Cristo curando as pessoas, Cristo expulsando os demônios, né? Aqui, irmãos, podemos aprender que Jesus está mostrando que as doenças vão ter o fim, né? Que ele é essa pessoa que vai dar o fim às doenças. Ele começou já curando pessoas no seu ministério terreno,
Ele começou a curar muitas pessoas. E essas curas, ela tinha o objetivo de revelar quem ele era e provar quem ele dizia ser, né? Quem ele mostrava, se revelava ser, que era o Messias, o Filho de Deus. E eu citei aqui no domingo passado que João deixa lá claro no seu evangelho que os sinais que ele registrou, que João só registra 7 sinais. E ele lá que registrou esses sinais para provar que Jesus é o Filho de Deus. E sendo provado, vocês creem e têm uma vida eterna nele. Então o objetivo dos sinais não era apenas dar o benefício às pessoas, era provar quem Jesus era. Tinha esse objetivo maior, que ele era de fato o Messias, o rei ungido de Deus, né, profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, e que ele era divino. Jesus até discutindo com os fariseus, os doutores da lei, capítulo 10 de João, chegam para Jesus, né, o rodeio, e começam a colocar pressão nele. Se você é o Cristo, nos diga claramente. João capítulo 10. Aí Jesus diz assim, eu já falei, mas vocês não acreditam, não adianta eu dizer, vocês não acreditam. Eu conheço as minhas ovelhas. As minhas ovelhas conhecem a mim. Mas por que vocês não compreendem a minha voz? É porque vocês não são das minhas ovelhas. Então, quem não é ovelha de Cristo não vai entender nunca. Pode ter a cura que for, irmãos. Pode ter a verdade mais clara sendo dita, ele não vai entender. Porque não é dado entendimento àquelas pessoas que não são escolhidas de Deus. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, as ovelhas de Cristo, aqueles a quem o Pai deu, né, esse privilégio de pertencer ao aprisco, ao rebanho do Senhor, elas vão entender a voz de Cristo. Elas vão obedecer ao chamado de Cristo. Elas vão acreditar em Jesus. Não precisa nem de tanta cura. Não precisa nem de tantos sinais, porque a questão dos sinais foram necessários para revelar quem Jesus era, para provar quem Jesus era, mas quando a pessoa é ovelha, você vai ver casos aqui que a pessoa não viu nenhum sinal e acreditou. Apenas pelo ensinamento, né? Sem ver um milagre. É o caso da mulher samaritana. Jesus fez algum milagre na frente dela? Ele apenas ficou dialogando com ela e ele começou a falar da vida dela, coisas que, né? Ele era um desconhecido e ela achou interessante ele saber da vida dela. E ela ali passou a crer naquele momento que Jesus era o Cristo. Se tratava do Cristo ali na frente dela. E Jesus até se revela ela como Cristo. Eu acho interessante a narrativa de João faz de Natanael. Que Filipe vai até Natanael dizendo, nós achamos o Cristo. Ele até, Cristo aonde ele está? Quem é? Jesus de Nazaré. De Nazaré, aquele lugar humilde, só, né? Aquele lugar ali que só tem pessoas pobres, que não tem significância nenhum. Venha e veja. Aí quando Natanael vai até Jesus, e Filipe apresenta, Jesus diz assim, eis um homem que não há falsidade. E aí Natanael, você me conhece de onde? Aí Jesus, eu vi você antes de Filipe lhe chamar, debaixo da figueira. E foi uma coisa assim, para ele, assim. Eu acho que ele estava numa coisa que, escondido, acho que foi um momento dele, né? A sorte que ninguém sabia que aquilo ali foi necessário para ele crer em Jesus como Messias. Aí então, ele faz a mesma confissão que Pedro diz, né? Quando Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Mas Natanael já tinha dito, tu és o rei de Israel, o filho de Deus. Vê? Muito antes de Pedro, bem no comecinho. Aí Jesus disse, Jesus ficou até admirado. Só porque eu disse que te vi debaixo da figueira, você acredita? Você verá coisas ainda maiores do que estas, Natanael. Você verá o Filho do Homem, né, sendo servido por os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, os milagres, meus irmãos, eles tinham, né, esse objetivo, né, de mostrar quem Jesus era. E aí Jesus continua lá, voltando para o capítulo 10 de João, mas você é o Cristo ou não? Aí Jesus falou, eu já disse, vocês não são das minhas ovelhas. As obras que eu faço, elas testificam de mim. Se você não acredita em mim, acredite nas obras. Porque as obras, elas já falam quem eu sou. Então é isso aqui. Por isso que Marcos também começa a falar dessas obras de Cristo, mostrando que ele era uma pessoa, não era qualquer pessoa. Ele curava todo tipo de doença. Nessas doenças aí que você vê nessas igrejas, né? Que os pastores criam um ambiente já programado, né, coloca fazer anúncios, né, nas rádios, na internet, nas redes sociais, chamando as pessoas para serem curadas, e nem todo mundo é curado. Nem todo mundo é curado.
Jesus ele curava todo mundo que vinha. E não era um ambiente programado. Jesus ele dava de cara com as pessoas, e as pessoas iam até ele, né? Levando doentes. E era todo tipo de doença, não era só doenças, por exemplo, nesses locais aí que você, dessas igrejas que tem culto de cura, né? Culto de milagres, geralmente são doenças funcionais, problemas funcionais. O que é isso? A pessoa chega lá dizendo que está com a dor, você não está vendo onde essa dor, é aqui atrás. Há algo que não está funcionando bem, um rim que está funcionando, não está funcionando, né? A pessoa está com a dor no braço, no nervo, o que é? Dor de cabeça, dor nos olhos, né? Chega lá, o pastor faz a oração, ela diz, eu estou boa. Mas você já reparou que eles não tratam, não curam doenças orgânicas? Chega uma pessoa lá faltando um olho. Você já viu algum milagre desse? O olho aparecer. Faltando uma orelha, a orelha aparecer. Faltando uma perna e a perna aparecer. Eles não fazem. E eu não vi até agora, que eu já assisti, né? Esses programas aí. Eu vejo problemas assim, funcionais. Que até o diabo, irmãos, nesse lugar que muitos deles são lugares de mentira, que é para tirar dinheiro do povo, que ali o objetivo não é glorificar a Cristo e pregar a salvação, é tirar dinheiro do povo. Esses pastores estão ficando super ricos, né? Com essa historinha de que se tornaram milagreiro com dom de cura para extorquir pessoas. E ele só resolve problemas funcionais. Câncer, problema funcional, né? Câncer, dor disso, dor daquilo. E acaba, a pessoa foi lá, até não está nem mentindo, e ficou até, e recebeu até o benefício. Que aquele espírito que provavelmente está lá, que não é de Deus, que Deus ele não está com mentira, Deus não pode operar em quem está me pregando um evangelho mentiroso, aquele espírito vai lá e até alivia o problema daquela pessoa, e a pessoa até volta curada e autenticando aquele erro, e dando credibilidade àquele ministério mentiroso. Mas Jesus, ele curava doenças orgânicas, ele ressuscitava até mortos. E morto, no caso aqui de Lázaro, né, 4 dias já sepultado, fedendo, já entrando, já em estado de decomposição, e Jesus ressuscitou. Aí você veja, ali era um milagre. Ali era um milagre. E aí Jesus acredita nas obras, porque as obras, elas testificam de mim. Que elas falam quem eu sou. Então veja que não é para qualquer um estar fazendo milagre. Já está dizendo o nome, é milagre. Não é para qualquer pessoa estar fazendo milagre. Então Jesus, quando Jesus começava a fazer milagre, até os judeus diziam, nunca se viu alguém abrir os olhos de um cego. Fazer uma pessoa com a perna atrofiada mesmo, assim, e de repente ficar com a perna sarada, a perna, né, assim, normal, igual a outra. É um milagre que aconteceu aqui. Né? Nos 7 milagres lá de João, João começa, qual o primeiro milagre? Os irmãos sabem que João relata, Jesus transforma água em vinho. Ao segundo milagre, isso é no capítulo 2, né, de João, o segundo milagre ainda no capítulo 2, você vai ver que Jesus vai falar da cura do servo de um oficial. Que Jesus, com uma única palavra, o oficial só diga uma palavra e meu servo ficará curado. Né? Acontece isso. Aí temos o registro do milagre do paralítico que há mais de 30 anos estava no tanque. Jesus vai lá e você quer ficar curado? Ele, não tem ninguém que me coloque no tanque. Ele acreditava-se que o tanque tinha, né? Em determinado tempo, a água tinha poder na água de um anjo, que as pessoas que o primeiro que entrasse ficasse curado. Mas Jesus, naquela mesma hora, manda ele andar. Né? E depois temos o sinal de Jesus andando sobre as águas, né? Que é o 4º sinal lá de João. Jesus andando sobre as águas. Depois a multiplicação dos pães, que é o 5º sinal. Que João vai registrar. Jesus ele multiplica, né? A passagem dos 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 pessoas. A cura do cego de nascença, que é no capítulo 9. Jesus cura o cego de nascença, que é o 6º. E o último, que é o 7º, no capítulo 11 de João, Jesus ressuscita Lázaro. E aí João vai dizer, todos esses 7, né, são 7 no livro de João, foram registrados para provar que Jesus é o Filho de Deus. E aí Marcos não é diferente também não, podemos chegar a essa conclusão. Quando Marcos começa a registrar isso, é mostrando de fato que Jesus é quem ele dizia ser, o Filho de Deus. E mostrar também que as doenças, irmãos, elas terão fim. Nós sofremos com doença, né? A doença é uma coisa muito comum na vida do ser humano. Porque as pessoas que Jesus curou, elas voltaram a ter outras doenças e morreram. Elas estão até hoje vivas aqui? Não, porque ali era apenas uma demonstração dele, ele aliviou aquelas pessoas daquele problema do momento, mas elas tiveram outros problemas com a ausência de Cristo. Jesus foi embora, né? Subiu aos céus, e aquelas pessoas que foram beneficiadas com as curas e até pessoas que foram ressuscitadas morreram de novo. Mas qual era o objetivo aqui da cura de Jesus? Ficar registrado para nós, para que a gente creia nele também, que ele é o Filho de Deus, que a nossa esperança tem que ser depositada nele. Vai chegar um momento, irmãos, que não haverá mais doenças. É tão triste esse mundo que a gente vive, né?
A gente está aqui hoje com saúde, não sabe amanhã. Um parente nosso que está sofrendo, você até sofre e saber que tem um parente sofrendo com uma doença terrível, um amigo, um conhecido, notícias que você vê, até não é pessoas que você não conhece, mas que você fica sensibilizado, né? Com pessoas que até fazem campanha, né? Sempre eu vejo assim campanhas, né? De crianças que estão com problema de câncer e a mãe, o pai está fazendo, pedindo para que as pessoas façam doações para poder fazer uma cirurgia que não tem dinheiro, cirurgias caras. E aí você até se comove com aquilo ali, você assiste, fica comovido, se sente impotente, nós somos impotentes, né, diante das enfermidades. Porque é fato, irmãos. É fato. Né? Todos nós estamos aqui nesse corpo corruptível, né? Seremos atingidos por doenças. A doença, né, é o antecessor da morte. É ela, né, que prepara as pessoas para a morte. Ela vem para nos preparar para a morte. E não só as doenças, elas, né, Jesus será o rei divino, o nosso rei lá no novo céu e na nova terra, que na sua administração, no novo céu e na nova terra, as doenças não existirão mais. Não haverá mais posto de saúde, não haverá mais necessidade de posto de saúde, não haverá mais necessidade de hospitais, porque Cristo dará fim a todas as doenças. Não haverá mais cemitérios, porque Cristo, né, porá fim à morte. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4, diz aqui: Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo, né, a morada de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas serão coisas do passado, passaram. Então, quando a gente vê essa imagem, né, que nas Escrituras Jesus curando, é nos trazendo a esperança de que as doenças um dia terão fim. É claro que Cristo, ele alivia também, no momento atual, ele nos alivia de doenças. É que tem pessoas que são acometidas de enfermidade e na oração, né, pedem uma oração, ou no culto de oração, né, ou até em casa mesmo, sem participar de algum culto, pedem, clamam a Deus e são curadas. Mas são curas que são, né, que não vai garantir que você não venha adoecer de novo. Você volta a adoecer, né, de novo. Mas que é beneficiado. Então você vai contar por depoimento de pessoas que de fato foram. Jesus continua a curar. Ele não parou de curar. Mas o nosso foco não é se libertar aqui e agora, né, dos problemas físicos. Né? A nossa esperança é que de fato Cristo venha para nos libertar totalmente das doenças e da morte. Essa é a nossa esperança, né? De sermos totalmente libertos. Porque, meu irmão, se você for cometido alguma enfermidade e Deus não lhe curar, que Deus pode curar, eu creio nisso. Mas passe pela enfermidade com fé. Né? Faça até da enfermidade, né, como serva de Deus, como instrumento de Deus para glorificá-lo. Né? Tem um livro de John Piper. John Piper é um pastor, né, muito conhecido, tem muitos livros conhecidos, ele é reconhecido no mundo reformado. Não desperdice seu câncer. Você já viu esse livro? Não desperdice seu câncer. Né? Ele mostrando que muitas das vezes a doença ela tem não só apenas de causar dor na gente e desespero, não é isso? No caso do crente, mas a gente pode ver a doença como instrumento que vai nos aproximar cada vez mais de Deus, da nossa comunhão com Deus, né? De nos lapidar, de nos moldar e nos deixar mais tementes a Deus. Um momento até de reflexão com Deus, de pensar na vida, né? Isso é algo benéfico nesse sentido. Não é benéfico na questão da dor, do incômodo, da tristeza, né? Que a doença faz isso. Traz tristeza, traz incômodo, traz depressão muitas vezes. Mas o crente, ele que está focado em Deus, ele pode se utilizar dos problemas físicos para assim Deus ser glorificado. E se Deus quer ser glorificado por meio da enfermidade, que assim seja. Né? Que
Tem pastor pregando aí que o crente não deve aceitar doença, que doença não é para dar em crente, porque Jesus já levou na cruz toda a maldição. Não é isso? Verdade, Cristo levou na cruz toda a maldição. Mas nós só vamos viver livres da maldição do pecado totalmente quando? Na ressurreição, meus irmãos. Com o corpo glorificado. Ainda não tomamos posse. Ainda estamos com o corpo que tem o pecado, e se tem pecado, tem a maldição de Adão. Somos salvos apenas pela esperança. Esperamos ainda. Não estamos salvos no sentido aqui concreto, ainda somos mortais. Mas há uma diferença entre você ser crente e não ser crente. Você, como crente agora, serve a Deus, você está garantido a sua salvação, não é? Mas a Bíblia, ela mostra que o crente também glorifica a Deus com a enfermidade. Jesus falou sobre o cego de nascença. Por que esse homem nasceu cego? Né? Sempre as pessoas gostam de julgar. A pessoa está passando por um problema de enfermidade é porque ela pecou. Esse homem é cego é porque é um pecador, ele pecou. Ou foram os pais dele que pecaram e está pagando pelos pecados dos pais. Aí Jesus falou, nem ele e nem os pais dele pecaram para que ele nascesse cego. Ele é cego para a glória de Deus. Ele é cego para que a glória de Deus se manifeste. Já pensou? É para que a glória de Deus seja manifestado nele. E Paulo fala disso também, que se Cristo quer ser glorificado através, né, do sofrimento do meu corpo, ele há de ser glorificado. Uma coisa interessante, né, que muitos crentes perderam esse tipo de mensagem. Muitos cristãos foram levados para as arenas, para os leões serem devorados. Para serem devorados pelos leões. Já imaginou você estar lá e os leões são soltados para você ser comido vivo por causa da sua fé, da sua crença em Cristo? E o que é que Deus nisso aí? O que é que Deus ganha com isso, né? E de fato Deus ganha com isso. Paulo diz assim que resta-me preencher o que falta das aflições de Cristo. Paulo não fala isso aí? Ele, sendo um apóstolo, ele foi bastante perseguido. Ele diz, eu estou aqui preenchendo o que resta do sofrimento de Cristo. Porque eu tenho no meu corpo as marcas, os estigmas de Cristo no meu corpo. Que Paulo foi apedrejado por pregar a palavra de Deus. Paulo foi chicoteado diversas vezes por pregar a palavra de Deus. E ele diz, é como se fosse assim, Cristo, ele ainda continua sofrendo. E você é um mini Cristo, você não é um cristão? Então, muitas das vezes, você tem que passar pelo sofrimento como se fosse, de fato, preenchendo mais ainda, cumprindo a missão de Cristo aqui na Terra. Cristo foi e deixou você no lugar dele para você viver a vida dele aqui. E a vida de Cristo aqui é de perseguição. Jesus disse, olha, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Se odiaram a mim, vão odiar vocês também. Então, quando os leões estavam comendo aqueles cristãos lá, era Cristo que aqueles leões estavam atacando. Era como se fosse Cristo aqui ainda sendo perseguido, sendo rejeitado. É como se Cristo está aqui ainda e está, de fato, dando continuidade ao seu trabalho. E você está com esse legado de Cristo. E o legado de Cristo aqui, irmãos, né, é você sofrer por ele. Esse é o legado de Cristo aqui. Você que é cristão, né? Paulo vai falar isso lá em Filipenses. O legado de Cristo aqui, que você tem. E aí, no final, assim como Cristo teve que passar pelo sofrimento, pela rejeição, para obter a coroa da glória, você também tem que passar pelas praticamente a mesma coisa, embora não passe na mesma intensidade, né? Mas a nós é destinado isso. No legado que Cristo nos deixa aqui para esta vida, né? É de perseguição, é de sofrimento, né? Também, né? E aí muitos crentes hoje, infelizmente, né, não estão aptos mais para essa palavra, né? Que Paulo fala isso, né? Capítulo 1, versículo 20, Paulo fala aqui uma coisa interessante aqui. Capítulo 1, versículo 20 de Filipenses, ele fala aqui, segundo a minha ardente expectativa e esperança é que em nada seria envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então veja assim, ó, Cristo, ele vai ser engrandecido no meu corpo, seja eu com saúde, eu vivo, ele é engrandecido, mas também se eu tiver de morrer,
Cristo também é engrandecido, meus irmãos. Cristo também, ele é engrandecido também no sofrimento. Versículo 29 do capítulo 1. Porque a nós nos foi concedida a graça, não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, de padecer por ele. Então, Deus nos concedeu a graça, não só de crer em Cristo, mas de sofrer por ele. Esse é o verdadeiro evangelho. Um evangelho que não tem perseguição, que não tem represália, né? Esse não é o evangelho de Cristo. E aí Cristo, ele traz ódio, porque Cristo é luz. E as trevas e a luz veio sobre este mundo, mas as trevas não a compreenderam. Veja, a Bíblia chama o homem de trevas. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. E se você for luz, estiver na luz de Cristo, quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem segue a Cristo não é de trevas. E quando você é luz de Cristo aqui nesse mundo, um luzeiro de Cristo, vai ter perseguição. Vai ter rejeição. Vai ter, né, combate contra você. Vai ter combate contra você. Então, esse é o evangelho. Então, Cristo aqui, irmãos, voltando para Marcos, ele é o fim das doenças, mas nós só vamos tomar posse completamente, né, da ausência de um mundo sem doenças quando Jesus voltar. Ou quando você morrer, né? E o seu corpo, a sua alma sair desse corpo. Né? Quem acredita nisso, né? É que você se despoja desse corpo, dessa tenda, aí vai se livrar das doenças. Seu espírito, como a gente viu na aula de hoje, né? O capítulo 32 da nossa Confissão de Fé de Westminster, a alma, né? Ela já é glorificada para receber depois, mais tarde, a redenção do corpo. E aí Cristo, ele cura porque ele está mostrando as doenças terão fim. E não é agora que está tendo fim, porque muitos crentes adoecem, muita gente adoece. Jesus não liquidou, não acabou com as doenças totalmente aqui. Não acabou. Ele apenas mostrou que a doença, ele é a pessoa que vai acabar com todas as doenças. Ele vai remover totalmente a maldição de Adão. Quando ele vier, de fato, com o seu reino, instalar aqui de forma plena. E aí dizem que, no caso dos demônios aqui, ele permitia que os demônios não falassem, porque os demônios sabiam de quem se tratava. Se tratava do Filho de Deus, aquele que traz redenção para o mundo. E aí o demônio não tem mais poder sobre nós, irmãos. Ele pode até ferir a nossa carne, ele pode até tentar nos confundir, pode oprimir a igreja por meio dos seus servos aí, que não são nascidos de novo, mas a vitória nossa é completa sobre o diabo.